Boa noite, gente. Tô tentando ficar um pouco mais solto aqui, ó. Já tô sem microfone na mão. Já vi que a galera ficou super agitada com o post sobre o tema da mensagem de hoje, né? Já começaram a marcar um monte de gente lá em busca da beleza. Opa, é você, é você. Começaram a apontar o dedo um pro outro, né? E uma hipocrisia danada, né? Que tá todo mundo em busca da beleza de alguma forma, né? Quando não é a da parceira ou a do parceiro, é a sua própria, né? E aí talvez alguns tenham me visto com o Franklin ali na frente e pensaram assim, caramba, hoje é o Franklin, né? O assunto é sobre beleza, né? O Franklin que vai falar, o cara entende disso aí. Ou então alguém que entenda de moda, porque tem uma galera aqui que trabalha ou já trabalhou com moda, não é? E na verdade, hoje não, mas quando eu era jovem eu fui chamado várias vezes já para fotografar, tive vários convites para fotografar. Eu tinha uma câmera legal que meu pai tinha me dado, as pessoas me chamavam para tirar foto, entendeu? Felipe, essa pegou? Essa entrou, essa piada? E eu tô aqui também hoje autorizado, porque ontem, afinal de contas, eu desfilei aqui, quem estava aqui presente viu que eu desfilei, então afinal de contas eu posso falar sobre esse assunto. Brincadeira, gente. A gente participou ontem da brincadeira aqui do bazar, né? E eu vou tentar fazer uma coisa o máximo possível descontraído, o máximo possível solto aqui, sem demorar muito, para a gente pensar um pouco sobre esse tema aqui. A gente não vai falar aqui sobre os danos que a ditadura da beleza tem causado, porque isso não seja importante, isso é extremamente importante, mas está todo mundo mais ou menos por dentro desse assunto, não é? A questão da anorexia, bulimia, essa imposição toda, que faz muita gente entrar em complexo de inferioridade, em ter uma baixa autoestima, uma dificuldade enorme de se ver e se aceitar por causa da sua forma, muitas vezes genética, natural, feita por Deus. Então tem uma série de dificuldades que brotam daí. E na verdade a beleza não é uma coisa da nossa geração, do nosso tempo. Hoje tem se falado muito sobre narcisismo, mas o próprio Narciso viveu séculos antes de Cristo, não é? Ou melhor, o mito dele surgiu séculos antes de Cristo. E na verdade se fala muito sobre vaidade, sobre coisas que absolutamente não são novas, são coisas muito superadas, muito conhecidas da humanidade. Essa vontade, essa sede de ver o belo, de contemplar o belo, né? De se apaixonar pelo belo, de querer ser belo, do belo ser usado como uma forma de aceitação. E muitas vezes isso é uma coisa não necessariamente má, mas que pode muitas vezes, é claro, se tornar uma coisa ruim. Então, até que ponto o cristão deve mergulhar nessa busca? Até que ponto essa busca de ser bonito, de ser atraente, é uma coisa legítima para um cristão? Será que Deus, na verdade, não está preocupado com isso? Deus quer que a gente se entregue à feiura mesmo, porque quanto mais feio, mais espiritual, não é? Então, meninos, parem de depilar a axila, porque isso não vai, isso vai matar a espiritualidade de vocês. Não usem mais bijuterias ou maquiagens ou coisas do tipo. Então é pecado você ter um senso estético apurado, você valorizar o belo, né? Tem gente que prefere nem tocar nesse assunto, tanto porque é muito delicado, muito complexo, como também porque temem demais, tem um medo muito grande de falar, ou então de não conseguir ser coerentes com aquilo que estão falando, exatamente porque essa é uma força muito grande, a força do senso estético que a gente tem. Agora, será que tudo nesse senso estético foi fruto da queda? Será que esse senso estético não é algo que Deus já nos criou com ele? Será que o nosso Deus apoia a feiura se ele criou tanta coisa bonita e o ser humano belo como é, e a natureza e a criação? E a gente precisa parar e pensar sobre isso. Deus não premia absolutamente a feiura, o desleixo, o descaso, e a Bíblia não recomenda isso em momento nenhum, embora alguns, interpretando errado um texto ou outro, tenham acreditado nisso. Então, o cristão pode fazer uma cirurgia plástica para melhorar a estética, pode fazer clareamento dental, pode, enfim, se produzir, gastar dinheiro com salão de beleza, né? É claro que tem muitas variantes aí. Se você tem condições, a gente entende que essa busca pode ser sim lícita, mas pode também ser uma busca idolátrica, uma busca doentia,
Essa busca pode sim revelar uma enfermidade na alma, pode revelar sim uma inversão de valores. Então a gente vai passar por alguns textos bíblicos que vão regular essa questão de como a gente deve valorizar e enxergar a beleza nossa, das pessoas e assim por diante. Como é que a gente pode ter uma relação equilibrada com isso? A Bíblia recomenda isso. O que a Bíblia ensina a esse respeito? Em primeiro lugar, foi Deus quem criou o belo e esplendoroso para manifestar a sua glória. Isso que a Bíblia revela. O belo é criado por Deus. A criação revela Deus. É revelação geral, não é? O Salmo 119 é muito conhecido. Olha o que diz o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Sem discursos, sem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. É uma linguagem poética para falar que a criação de Deus e os céus revelam a glória dele. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite revela a sabedoria a outra noite. E a gente precisa entender que quem criou toda essa beleza e todo esse senso de beleza, esse senso estético, foi o próprio Deus. Isso está muito claro também lá em Cantares. Eu acho que, se eu não me engano, foi esse texto mesmo que eu postei no meu último aniversário de casamento. Fiz 11 anos de casado, 15 de março. E aí teve lá umas N curtidas lá, que talvez muita gente nem conhecesse esse texto na Bíblia. Eu vou ler aqui Cantares 4, de 1 a 7, se você quiser abrir aí para ler comigo. Olha que coisa poética que Salomão escreve para Sulamita, sua esposa. Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas. Gente, não usa isso daqui encantada, tá, gente? Por favor. Isso aqui é uma realidade estética e poética de 3.000 anos atrás. Então aquilo fazia um sentido enorme para eles que não vai fazer para você. Cada um tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como arsenal. Nelas estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia, as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. O que Salomão, o homem que a Bíblia diz que foi um homem mais sábio que existiu até então, um homem que teve seus desvios lá para frente, mas que nesse momento era boca de Deus ali, sabedoria de Deus está fazendo? Está enaltecendo a beleza da sua esposa, poeticamente, entrando aqui em detalhes até íntimos e revelando detalhes íntimos de como ele via a esposa, de como ele contemplava a beleza da esposa. E é assim, de modo natural e poético, que a Bíblia lida com essa questão da beleza e do senso estético. Não de uma forma de censura, de tolher esse senso, de dizer que ele é maligno, que é diabólico. O grande problema relacionado à beleza é o mesmo problema relacionado ao dinheiro, relacionado ao sexo, relacionado à ambição, relacionado a todos os outros, as outras áreas da vida, que você pode usar essas coisas bem, de forma santa, ou pode usar elas de uma forma que vai fazer mal para o seu próprio coração e para a vida dos outros. Então é isso que Salomão está mostrando aqui, contemplando quem é a esposa dele, não é? E fazendo dela uma inspiração para a vida. Então, como imagem e semelhança de Deus que nós somos, que nós temos esse senso estético. A arte. O que é a arte? A criação, essa capacidade de o homem criar músicas bonitas, como a gente cantou aqui
senso estético para pintar uma tela bonita, produzir uma arte criativa e bonita. O que é isso? É a imagem e semelhança de Deus impressa no homem. E a gente então tem a capacidade de apurar o belo e contemplar o belo e produzir o belo e valorizar o belo de uma forma equilibrada, é óbvio, dentro de alguns limites. A atração física pelo sexo oposto é um problema para a gente? De maneira nenhuma, não é? A Bíblia também relata várias situações de pessoas que foram atraídas fisicamente pelas suas esposas. É interessante que os 3 primeiros patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, os 3 só queriam saber de arrumar uma companheira bonita. E os 3 se apaixonaram, o avô, o pai e o filho, né? Se for colocar aí, as 3 gerações dos patriarcas primeiros, por mulheres que a Bíblia fala que são bonitas. Gênesis 12, 11 diz assim: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. E ele criou lá uma estratégia para os egípcios não quererem abusar dela, porque ela era muito bonita. Então, protegendo ela, entendendo que ela era uma mulher muito atraente. Isso Abraão falando. Isaac também diz o texto que ele teve medo de dizer que Rebeca era a mulher dele, porque pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, de tão bonita que ela é, de tão fascinantemente bonita. E aí o filho de Isaac, Jacó, também se casou com Raquel e Lia, tinha as 2 esposas, e diz que Lia tinha os olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Só que a Bíblia não cita essa situação censurando, dizendo: que coisa ruim, que coisa má, que Raquel era bonita e atraente. Não é assim. O próprio Moisés, quando nasceu, a Bíblia diz que ele era bonito. Pela fé, Moisés, Hebreus 11, 23, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, era muito bonito. Absalão, em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele defeito algum. Ou seja, vai relatando diversos casos. As filhas de Jó, em Jó 42, 15, Jó perde toda a família, a vida dele é toda destruída, e aí Deus faz com que ele tenha restituição de toda essa situação, ele volta a conquistar seu espaço, sua vida financeira, volta a reconstruir sua vida familiar, e tem algumas outras filhas. Diz assim: em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto a seus irmãos. Então, enfim, a Bíblia lida com muita naturalidade. Então, se a Bíblia lida com tanta naturalidade, se Deus é o Deus da beleza e Ele criou o mundo belo e as coisas belas como são, qual é o problema então? A gente sabe que o problema é que o nosso coração deturpa até o que há de mais bonito, de mais belo. O pecado do nosso coração, esse é o ponto, transforma o belo em objeto de culto. O que o povo fez quando Moisés subiu no monte? Criou um bezerro de ouro, uma estátua bonita, vistosa. O que Nabucodonosor fez? Construiu uma estátua de 27 metros do Deus dele, uma estátua do tamanho de um prédio de 10 andares, de ouro, e todo mundo se curvava diante daquela beleza. Tinha uma orquestra, diz lá em Daniel capítulo 3, tinha uma orquestra cantando, tocando uma sinfonia, uma coisa maravilhosa, uma coisa esteticamente falando, estrondosa, alucinante. O senso estético, o fascínio do olhar, o fascínio pela arte pode sim nos cegar e nos fazer cultuar essas coisas. E é interessante, gente, que a gente teve grandes artistas na história que tinham tudo para cair nessa idolatria, mas não caíram. A gente conhece a história de Bach, que era um compositor cristão, talvez o compositor na história da música mais respeitado, principalmente no meio erudito. E sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: o objetivo e finalidade maior de toda música não deveria ser outro além da glória de Deus e a renovação da alma.
e ele costumava concluir as obras dele com as siglas SDG, só lhe deu glória, só a Deus a glória. Uma forma de enxergar a beleza e a criatividade, a criação, sem tentar tomar para si essa glória, mas fazendo o melhor, o mais bonito, o mais belo, o mais excelente, como forma de honrar e de glorificar a Deus. Handel, que compôs o Messias, também, o Messias de Handel é aquele concerto que tem aquela música Aleluia, que é um clássico dos clássicos aí, se usa até hoje em publicidade, às vezes até brincando, mas é um concerto assim, estrondoso, maravilhoso e clássico na história da música também. E Bach, por exemplo, quando ele compôs Jesus, a Alegria dos Homens, é interessante observar que ele pensava em cada detalhe, então no compasso da música tem um compasso ternário que se conta até 3, 1, 2, 3, e ele fez o ponto alto é sempre no segundo ponto do compasso. Por quê? Para falar da segunda pessoa da Trindade. Então havia uma obsessão pela estética da música que não era necessariamente uma coisa idolátrica, porque não era um fim em si mesmo, era um meio de glorificar a Deus, de exaltar Jesus, que era a alegria dos homens, e o espírito da música todo é um espírito de exaltação do Senhor. Jesus veio sem formosura. E agora? Então quer dizer que Deus quer dizer, com essa mensagem de que Jesus viria sem formosura, está lá em Isaías 53, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz à saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Será que Jesus vir como alguém que não era formoso, como alguém que não era atraente fisicamente, é uma evidência de que Deus não dá valor nenhum à beleza? De maneira nenhuma. O que a gente entende é que simplesmente a mensagem que Deus queria passar com isso é que esse não é um valor central no meu reino. Vocês querem transformar isso, como os gregos na Grécia Antiga transformaram a beleza numa deusa e começaram a enaltecer aquilo, e enaltecer a arte como se fossem divindades. Vocês não podem fazer isso. O meu reino não vem nessa lógica. No meu reino, a beleza é só uma questão natural, não é uma coisa prioritária. O grande problema é esse, que a gente inverte, a gente põe coisas secundárias, a gente coloca a criatura no lugar do Criador. Provérbios 31, 30, aquele texto clássico. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou seja, a beleza e a formosura, não tem nada de mal com elas, mas elas vão passar, elas não têm valor perene, elas não têm valor por si mesmas, elas não têm valor eterno, elas não têm valor tão grandioso quanto é o valor que tem uma vida de uma mulher que teme a Deus. Esse valor, com certeza, é muito maior, é muito mais excelente. E até a formoseia também. A palavra diz, meu coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa reconciliada com Deus, a pessoa cheia da paz do Espírito e da alegria do Espírito, naturalmente fica mais bonita. Então, não coloque beleza acima do temor a Deus. Temor a Deus é mais importante, é mais prioritário no reino. Outra coisa, Pedro faz um contraste entre beleza espiritual, ou melhor, beleza superficial, e um outro conceito de beleza. Olha o que ele diz para as mulheres, lá em Pedro 3,3. 1 Pedro 3,3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Veja bem, ele não condena essas coisas, mas ele diz assim, a grande beleza de vocês não deve estar nessas coisas. O conceito maior de beleza para vocês tem que estar em quê? Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado que colocavam sua esperança em Deus.
Gente, é mais bonita a pessoa que está com o coração cheio do Espírito. Ela pode até dentro dos padrões de beleza não ser uma pessoa tão atraente assim, mas ela fica bonita, e às vezes ela casa com uma outra pessoa bonita até fisicamente mesmo, porque ela tem uma beleza que um certo traço ou valor estético não podem comprar aquela beleza. É uma beleza da presença viva do Espírito. Gente cheia do Espírito se torna gente apaixonante, gente contagiante, gente que você quer estar junto, é uma pessoa que é uma boa companhia, uma pessoa que te influencia positivamente. E malhar ou buscar a Deus, o que a Bíblia fala sobre isso? A galera marombeira aí, presta atenção no texto, para você não achar que a Bíblia está condenando a malhação. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo fala isso para Timóteo, 1 Timóteo 4,8. Veja bem, ele não diz assim, gente, não percam tempo com exercício físico. Ele não fala isso, ele fala, é para pouco proveito, é proveitoso, sem dúvida nenhuma é proveitoso, mas tem coisa que traz mais proveito do que isso até, do que você ser sarado, etc, e bombado, e com a saúde em dia e tudo mais. O que é? É a piedade. Sabe o que é piedade? Pio é puro no latim. Piedade é aquela inclinação de buscar pureza, uma vida pura. Ele diz, olha, isso para tudo é proveitoso, gente. Inclusive para você usar bem sua beleza física, a piedade é proveitosa. É um valor que está muito acima disso. Para você saber administrar seu corpo, seu senso estético e assim por diante. Por fim, para a gente pensar aqui, já concluindo, a busca por beleza se torna uma enfermidade quando? Quando então, uma vez que eu sei que eu tenho uma inclinação pecaminosa que me faz ter uma relação doentia com a beleza. Primeiro, quando você não consegue enxergar outro valor nos outros ou em você mesmo além desse. Tem gente que chega ao ponto de selecionar amigos pela beleza. Não quero ser amiga da Beltrana não, porque ela não é bonita, eu quero ser amigo da Ciclana. Ou então, o contrário também, não quero andar do lado da fulana não, quando eu estou do lado dela, os caras não olham para mim, só olham para ela. Então, ou seja, buscar construir amizades tendo como critério a questão da beleza. Isso é um antivalor terrível. Tem que buscar construir amizades pela afinidade, pelo coração aberto, enfim, por outros motivos muito mais valiosos. Então, você não conseguir, você fica cego para enxergar outros valores da pessoa. É interessante que tanta pessoa muito bonita pode não... Pessoa muito bonita, já pressupõe que ela seja soberba, arrogante, um preconceito, Aí você não se abre para uma amizade com ela porque ela é bonita demais. E a outra não é bonita também, enfim, aí você se sente mais à vontade. Enfim, essas inversões e essas deturpações que muitas vezes a gente coloca. A beleza adoece quando ela se torna idolatria. Coisa mais importante de todas para nós. Olha o que Salomão diz em Provérbios 6, 23. O mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. A beleza se tornou um valor acima de todos. A pessoa para buscar, para conquistar, para ter um momento de prazer, para usufruir como um objeto o outro e a beleza do outro, estão dispostas a abrir mão e a corromper o que ele diz no início? O mandamento, que é lâmpada, que é instrução, é luz. As advertências da disciplina, aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus revelou, de repente, por um impulso de atração física, numa determinada situação, numa determinada festa, numa determinada viagem, você vai lá e cai de cabeça numa pessoa mal intencionada, isso que ele está falando.
pessoa que às vezes não tem Deus no coração, está com o coração cheio de pecados, está sobrecarregada, não está a mesma vibe como se fala que você está, né? Não teme a Deus, não está nem aí porque a Bíblia diz, e você vai lá e mergulha, né? Depois se arrepende amargamente, porque descobre que aquilo não deu em nada, só gerou mais vazio no coração. Não foi isso que Sansão fez com Dalila? Lindíssima, ficou apaixonado. Não, que filha hebreia, nada, vou buscar mulher no povo de Deus, nada. Tem essa filisteia gatíssima, vou cair dentro. Caiu dentro, caiu de cabeça, né? Morreu cego, né? Empurrando o moinho, tudo caindo em cima dele. É uma história lindíssima. Deus ali revela a misericórdia dele sobre a vida de Sansão, mas por outro lado experimentou uma vida amarga e uma vida muito aquém do que Deus tinha para ele, porque priorizou acima de tudo a beleza na vida dele, e aí tudo ruiu sobre ele, desgraçou a vida dele, né? Você colocar beleza como uma deusa na sua vida pode sim desgraçar a sua vida. Então valorize a beleza, foi Deus que criou ela, mas não transforme ela numa deusa. Davi se encantou com a beleza de Batseba, e aquilo com certeza desgraçou a vida dele também, embora ele tenha se levantado, embora ele tenha tido os momentos altos dele depois. Aquilo transtornou profundamente a vida de Davi, aquele adultério com Batseba. Salomão, mais velho, se desviou do caminho do Senhor, porque casou com mulheres estrangeiras, mulheres bonitas que atraíram ele, ele foi casando, e aí caiu em idolatria, porque aquelas mulheres eram pagãs e tinham outros deuses, levaram deuses para dentro da casa dele, e ele passou a adorar outros deuses que não o Deus de Israel, porque ficou cego em busca da beleza e da supervalorização, da atração física e do fascínio e do encantamento pela conquista. Então, gente, fiquem atentos a isso, coloquem diante de Deus esse valor e essa questão, tá bom? Não se deixem, não se permitam virar presas fáceis para toda essa lógica, para toda essa filosofia, para todo esse sistema de valores distorcido, Coloque as coisas em seu devido lugar e aprenda e peça a Deus sabedoria para conseguir priorizar, porque a força do pecado faz a gente cego para os valores maiores, mais importantes, mais relevantes e mais determinantes para a nossa vida. Tá joia? Vamos fazer uma oração nesse sentido? Senhor querido, quero te louvar pela tua palavra, que não nos deixa enganar, que não nos deixa no escuro, que mostra muito claramente que certas coisas boas podem se tornar verdadeiros ídolos, podem se tornar verdadeiras pedras de tropeço para a nossa caminhada contigo. Queremos pedir que o Senhor nos dê um coração resolvido, Senhor, a valorizar as coisas conforme a escala de valores do teu reino, Senhor, a valorizar a beleza da tua criação, a valorizar, Senhor, aquilo que a tua palavra revela como prioritários em relação a até mesmo as coisas que o Senhor criou como boas. Que o Senhor nos faça tementes ao Senhor, piedosos, que o Senhor nos faça, Senhor, bonitos por dentro, para que essa beleza venha para fora e para que nos torne gente realmente preparada para fazer bom uso de toda essa beleza, de toda essa preocupação, para a glória e louvor do teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.